Saudações, concurseiros e concurseiras que estão se preparando para esse concurso tão esperado da CESAP-RN. Vamos aqui para o nosso aulão de véspera, nossa revisão final de questões. Hoje, para finalizar com chave de ouro, eu trouxe 20 questões com temas diversos da história do Rio Grande do Norte. Alguns temas vão soar relativamente repetitivos, porque a gente já vem trabalhando intensivamente esses temas durante as últimas semanas, e trouxe também detalhes novos, algumas questões com outras formatações e tentando correlacionar os conteúdos de história e geografia do RN de alguma forma dentro das questões, né? Claro que nosso foco aqui é a história do RN, mas para contemplar o que a banca pede, tentei trazer algumas questões que mesclam os conteúdos dessas duas áreas, que virão juntas na prova. Então, vamos seguir. Vamos lá para a nossa questão de número 1. Texto. A fortaleza erguida em 1598, na barra do rio Potengi, foi o marco inicial da ocupação portuguesa efetiva na região. A sua estrutura, em forma de estrela, era tanto uma sentinela contra invasores, quanto uma âncora da colonização lusitana no extremo norte do Brasil. Com base no texto e nos seus conhecimentos sobre a fundação da cidade de Natal e o papel estratégico do Forte dos Reis Magos, analise as assertivas e assinale a alternativa correta. Então, aqui são 3 comandos para a gente, né? Tem a base nesse excerto, que vem na questão, a fundação de Natal e o papel estratégico do Forte. Vamos lá para as alternativas. A localização do Forte dos Reis Magos priorizou o controle sobre o litoral brasileiro, especialmente sobre as rotas comerciais portuguesas com a África. B. A fundação de Natal se deu em contexto de expansão jesuítica e tinha como objetivo prioritário a catequese dos povos indígenas. C. A escolha da Barra do Rio Potengi para a construção do Forte dos Reis Magos teve caráter militar e estratégico, visando consolidar a ocupação portuguesa e prevenir investidas estrangeiras. E, por último, D. O Forte dos Reis Magos foi erguido por franceses aliados aos potiguaras e só depois capturado pelos portugueses durante a União Ibérica. Vamos começar analisando essa alternativa D, que está incorreta, porque o forte foi erguido por portugueses, que estavam temerosos com as possíveis invasões francesas ou holandesas, né, que já pairavam pelo litoral do Rio Grande do Norte. Outra alternativa que a gente pode, de cara, anular é a B, né, porque a Fundação de Natal ela tem motivações principalmente políticos. Né? O objetivo principal não era catequizar, era um objetivo político de conquista e colonização. E aí a gente fica entre A e C. E o nosso gabarito aqui é a alternativa C. Tá, mas por que não é A? A C é autoexplicativa, né? Bonitinha. Porém, a A vai trazer a ideia de que o controle estava relacionado principalmente às rotas comerciais com a África. E não era bem por isso. A gente sabe que a construção do forte, a construção da cidade de Natal, todo esse contexto se dá como uma forma de proteger o território da invasão de outros povos. Então, teve muito mais uma função, um papel militar e político do que essa função econômica direcionada para as rotas comerciais com a África. Então, aqui, nossa questão 1, iniciamos com C de concursado. Vamos para a questão de número 2. Os potiguaras formavam um dos maiores grupos indígenas do litoral nordestino no início da colonização portuguesa e resistiram intensamente à dominação lusitana, estabelecendo alianças com outras potências europeias como forma de garantir sua autonomia. Sobre a atuação dos povos indígenas na resistência à colonização portuguesa no território potiguar, é correto afirmar que, então aqui é uma questão sobre a resistência indígena. Vamos para as alternativas. A. A resistência indígena foi superada pela superioridade militar portuguesa, mantendo a geopolítica da região. É estranho, né? Porque aqui, quer queira ou não, existia uma construção política, não escrita, obviamente, dos povos indígenas, só que
Com a chegada dos portugueses e de outros povos europeus, todo esse cenário muda. Então, a geopolítica não se manteve, na verdade, se alterou bruscamente. B. As alianças entre indígenas e holandeses ocorreram principalmente no século XVIII, quando o domínio luso já estava consolidado. Luso, gente, refere-se ao domínio português, certo? E aí, o que essa questão tem de errada, essa alternativa, no caso? Somente o contexto, né? Porque as alianças ocorreram principalmente no século XVII, ok? C. A atuação dos indígenas restringiu-se a ações de guerrilha, com articulação com potências estrangeiras. Olhe, se a gente afirma essa C, a gente nega, por exemplo, a existência dos acordos de paz, que foram as ferramentas de resistência, digamos que mais significativas para a sobrevivência desses grupos. Então, não restringiu-se a ação de guerrilha. E aí nós vamos para a D, nossa alternativa correta. Os Potiguara utilizaram alianças com franceses e holandeses como estratégia de enfrentamento à colonização portuguesa, comprometendo o domínio luso na região. Certíssimo. E aqui fechamos nossa questão 2, gabarito, letra D. Vamos para a questão do número 3. Durante a ocupação holandesa no Rio Grande do Norte, a cidade de Natal foi incorporada à administração da Companhia das Índias Ocidentais e rebatizada de Nova Amsterdã, sendo palco de conflitos entre luso-brasileiros e os invasores. A partir do texto e dos seus conhecimentos sobre a presença holandesa no Rio Grande do Norte, assinale a alternativa incorreta. Tem que tomar muito cuidado com essas questões que pedem a alternativa incorreta, porque a gente vai no modo automático e a gente vai querer sempre tender a marcar a correta, né? Porque é o padrão. Mas vai acontecer de vir uma questão com a solicitação de uma alternativa incorreta, né? Tem que ficar atento. Aqui eu destaco para vocês quando eu venho trazer na questão, mas não necessariamente a banca vai fazer isso. Já vi bancas que destacam em negrito ou sublinham, né, deixam itálico, dão algum destaque à palavra incorreto, porque realmente causa confusão. Então fiquem atentos a isso aí, certo? Porque não necessariamente vai vir destacado na prova do concurso de vocês. A ocupação holandesa trouxe transformações urbanas e administrativas importantes para a cidade de Natal. Ok, correto. B. A Companhia das Índias Ocidentais buscava estabelecer colônias de povoamento duradouras no Nordeste, com a participação de colonos protestantes. Colônia de povoamento é aquela na qual o foco é habitar a terra e sobreviver ali, né, construir uma conjuntura, do que propriamente explorar. A gente sabe que a colonização holandesa era muito diferente da colonização portuguesa, né? Primeiro de tudo, que a colonização holandesa ela era feita por meio de privados. A Companhia das Índias Ocidentais era uma empresa que fazia esse movimento de colonização, basicamente a partir do comércio. Então, vamos segurar essa B. C. O domínio holandês foi amplamente aceito pelas elites locais, que se beneficiaram da nova ordem colonial e não resistiram à ocupação. Difícil, né? Pensar assim, não houve resistência, porque nem toda elite estava em concordância, em consonância com os holandeses. Vamos para D. A resistência ao domínio holandês no Rio Grande do Norte integrou movimentos de reconquista patrocinados pela coroa portuguesa e liderados por luso-brasileiros. Está correto também. Então, pessoal, aqui a gente vai ver que entre B e C tem uma que está correta e uma que está incorreta, sendo que buscamos a alternativa incorreta. Aqui a nossa alternativa incorreta é a C. Porém, essa B pode nos pegar exatamente por isso, porque essa ideia de construir colônias de povoamento duradouras, a ideia dos grupos protestantes realmente existia, mas colônia de povoamento é um modelo diferente de colonização, né? Que a gente não pode associar, por exemplo, ao que Portugal fez, o que a Espanha fez no movimento de colonização da América. Né? Essa ideia do povoamento ela é típica, por exemplo, de holandeses e ingleses, né? Que também usavam da exploração, só que tinham outros modos de colonização.
Então, aqui a nossa alternativa incorreta, que é correta, é a alternativa C. Seguimos para a questão 4. As guerras contra os indígenas no sertão potiguar, que marcaram a segunda metade do século XVII, tornaram-se conhecidas como Guerra dos Bárbaros. Expressão que traduzia a visão colonial dos povos originários como selvagens a serem dominados. Considerando a complexidade da Guerra dos Bárbaros e seus desdobramentos, assinale a alternativa correta. A. A guerra teve como um dos principais motivos a expansão das frentes coloniais sobre os territórios nativos no sertão. B. Tratou-se de um conjunto de conflitos localizados no litoral potiguar, gerando impactos para o interior da capitania. C. A Guerra dos Bárbaros foi promovida pelos holandeses em reação às alianças indígenas com os portugueses. E D. Os conflitos foram resolvidos graças à mediação dos jesuítas e ao uso dos tratados de paz com os potiguares. Então, pessoal, os conflitos não necessariamente foram resolvidos por conta de acordos de paz ou por conta da mediação dos jesuítas. Basicamente, as guerras, né, que a gente pode chamar no plural, que é até mais adequado, os conflitos que figuraram como a Guerra dos Bárbaros, eles estavam muito associados a uma matança, a uma geração de violência, sangue. Foram conflitos que envolveram basicamente a matança de povos originários. E por que ocorreu esse conflito? Né? Já justificando a nossa alternativa aqui, correta. Basicamente, quando os holandeses saíram do Rio Grande do Norte, do Brasil como um todo, né, e do Rio Grande do Norte, vários grupos indígenas haviam feito acordos de paz com os holandeses. Isso era uma pedra no sapato para os portugueses, que queriam consolidar seus domínios a qualquer custo, né, por fim à força, na colônia. Então, aqui, logicamente, a gente deveria ficar entre A e C, né, sendo que A ela é bem óbvia, né, o motivo da Guerra dos Bárbaros é a interiorização da colonização portuguesa, com a saída dos holandeses. Porém, por que eu coloco a C com uma possibilidade duvidosa? Porque se você trocasse holandeses e portugueses de ordem, ela estaria correta. Né? Porque, quer queira ou não, as guerras dos bárbaros, como chamadas, né? Os conflitos com os grupos nativos do interior, eles estavam muito relacionados aos acordos que foram feitos com os holandeses que haviam saído do território da capitania. Então, aqui nosso gabarito é a alternativa A, de aprovação. Vamos para a questão de número 5. A Confederação do Equador, de 1824, teve ressonância em diversas províncias nordestinas, sendo o Rio Grande do Norte uma das regiões onde o movimento encontrou significativa adesão, sobretudo nas vilas do interior. A partir do texto e dos seus conhecimentos sobre a Confederação do Equador no Rio Grande do Norte, analise as proposições abaixo e indique a mais adequada. A. A adesão potiguar à Confederação do Equador foi liderada exclusivamente por militares e teve caráter separatista. Não, gente, as lideranças não foram necessariamente de militares, foram de grupos que faziam oposição ao governo imperial. B. O movimento contou com forte apoio de comerciantes e latifundiários da capital, que buscavam autonomia econômica. Vamos segurar, certo? Precisamos comentar essa alternativa B. C. O Rio Grande do Norte teve participação simbólica, limitada à cidade de Natal, sem engajamento das vilas do interior. Ora, se foram as regiões interioranas que basicamente movimentaram as conversas, os motins relacionados à Confederação do Equador. D. A adesão expressou descontentamento com a lógica imperial e refletiu articulações políticas para além da capital. Bingo, a D, nossa alternativa correta. Porém, por que a B está errada? Gente, assim como a A direciona para um grupo específico, a B também está direcionando para um grupo específico. E a Confederação do Equador recebeu apoio de, obviamente, da oposição ao Império,
porém de pessoas de posições sociais diferentes, certo? Então, aqui, nosso gabarito da questão 5, alternativa D. Vamos para a questão de número 6. Espero que todo mundo aí esteja no gás. Quaisquer dúvidas já sabem, só mandar mensagem. Vamos lá. Embora a historiografia tradicional muitas vezes tenha negligenciado a participação de africanos e afrodescendentes na formação social e econômica do Rio Grande do Norte, documentos notariais, inventários e relatos de viajantes indicam a presença significativa e multifacetada. Assinale, a alternativa correta sobre a presença africana no Rio Grande do Norte. Presença africana, né? Não há um direcionamento, é bem amplo. A. Os africanos e seus descendentes permaneceram principalmente nas zonas urbanas do litoral. E aqueles que trabalhavam nas regiões do interior. E aqueles que trabalhavam nos currais. E aqueles que trabalhavam nos pequenos engenhos ou nos latifúndios com a produção agrícola. Né? Boa parte da escravidão no Brasil era rural, por mais que existissem outros modelos. E é por que eu digo Brasil? Porque o Rio Grande do Norte é um reflexo disso também. B. A mão de obra escravizada foi fundamental na atividade açucareira, confere, no desenvolvimento da pecuária e serviços urbanos. Ok. Confere. Porém, a gente precisa ler as outras. C. A população afrodescendente no Rio Grande do Norte era singela, devido à política de exclusão do tráfico atlântico por parte da coroa portuguesa. A presença em algumas cidades podia até ser pequena, mas se a gente pensar que as cidades também eram pequenas, né, é difícil afirmar uma presença singela. Né? Claro que a gente não vai comparar com estados como a Bahia, por exemplo, né, que na época capitania ou província, a depender do contexto, que o número era exorbitante, né, Pernambuco, mas existia uma presença significativa de pessoas escravizadas aqui no Rio Grande, sim, né, no caso na capitania do Rio Grande. E D, por último, os registros sobre africanos no Rio Grande do Norte se restringem a menções esparsas em crônicas militares, o que atesta a baixa adesão das elites à dinâmica escravista. Essa alternativa D é um erro crasso em cima de outro, né? Primeiro, quando traz a ideia das menções somente em crônicas militares, isso não tem nenhum sentido, nenhuma coesão histórica. E as elites, basicamente, foram os grupos que aderiram ao modo escravocrata, porque eram esses grupos que se beneficiavam da produção por meio da mão de obra, digamos assim, gratuita, né? Basicamente. Eles só lucravam. Tinha um custo. Então, aqui nossa alternativa correta, a alternativa mais simples, por incrível que pareça, né, a correta, a alternativa B. Questão de número 7. Os acordos de paz firmados entre indígenas e colonizadores portugueses no século XVII, como os de 1614 e 1625, buscavam mais do que cessar hostilidades. Representavam tentativas de moldar alianças e domesticar territórios. Sob os tratados de paz entre os povos indígenas e os colonizadores no território atual do Rio Grande do Norte, território atual do Rio Grande do Norte. Então, será que tem um paralelo aqui? Vamos prestar atenção. Ou pode ser só uma questão linguística, né? A. Foram ferramentas de formalidade jurídica, sem aplicação prática, visto que a violência continuou sem interrupção. Não, né? Quando os acordos de paz eram firmados, a violência, de modo direto, cessava, né? Permanecia a violência simbólica, mas a violência, por hora, cessava, né? A violência física. B. Consolidaram alianças estratégicas com grupos indígenas que passaram a mediar o conflito entre nativos e colonos. Vamos segurar essa B, né? C. Preveram a ocupação do sertão e criaram zonas autônomas para os indígenas,
reconhecidas oficialmente pela coroa. Aqui é o conto do vigário, a historinha para boi dormir. A coroa reconhecer território indígena, até hoje os indígenas lutam por reconhecimento do seu território, até hoje lutam contra o desaparecimento que foi forjado lá no Império, né? Você está erradíssima. D. Beneficiaram exclusivamente os religiosos, que obtiveram autorização para catequese em aldeamentos isolados. Quando a gente estava discutindo os acordos de paz, a gente viu que por mais que os acordos parecessem um contrato de submissão, né, das nações indígenas a algum reino português, ou algum reino europeu, perdão, seja Portugal, Holanda, França, né, que foram os principais a firmarem esses acordos por aqui. A ideia não é que eles eram agentes passivos nesse sentido. Claro, existia um temor em relação à possibilidade de ter a sua cultura, seu povo dizimado, mas também era um ato de resistência ativa, né? É uma estratégia inteligente. Eu vou simbolizar que estou dando o que os inimigos querem para que eles nos deixem em paz, né? Então, eu digo isso para atestar o quê? A violência simbólica, ela permanecia mesmo após os acordos de paz. Não houve uma bondade de nenhum agente do Estado ou da religião em relação às terras indígenas, a defesa dos seus direitos sobre a terra, e só vem com a Constituição de 1988. Ou seja, isso é muito recente, né? Para a história, é como se a garantia desses direitos fosse um feto que está sendo gestado. Vamos para a nossa questão de número 8. Aqui, só para frisar bem, né, a nossa alternativa correta é B. Questão de número 8. A aclamação de Dom Pedro I no Rio Grande do Norte, ocorrida em 1822, foi um evento permeado por tensões políticas locais e diferentes interpretações sobre o significado da independência. Considerando o processo de aclamação de Dom Pedro I no Rio Grande do Norte, aponte a assertiva mais adequada. A. O evento foi amplamente comemorado pelas distintas camadas sociais da província, mas contou com forte oposição. Interessante essa alternativa. Forte candidato. Vamos ler a B. A aclamação foi tardia e refletiu mais um gesto protocolar que um engajamento político real com o novo império. C. A participação popular foi intensa, sendo organizada pelas câmaras municipais com apoio das elites agrárias. Então, a gente viu que na aclamação de Pedro não houve participação popular. Por mais que os documentos tragam a ideia de que o povo participou, né, os documentos oficiais mesmo, não houve, né? A população esteve excluída, basicamente, desse movimento de aclamação, legitimação, coroação do imperador. D. A adesão potiguar à independência do Brasil deu-se de forma pacífica, com a ausência de conflitos locais. E aí, pessoal, agora a gente vai analisar alternativa a alternativa. E vamos seguir aqui de baixo para cima, né? Vamos dar D. Pessoal, a adesão se deu relativamente de forma pacífica no Rio Grande do Norte, na época elevada à província, porém não garantiu a ausência de conflitos, né? Porque aqui não diz assim que foi um motim, uma guerra, não tem essa especificação. Então, conflitos de ordem subjetiva aconteceram. C, né? Traz a ideia de que houve a participação popular intensa. Daí a gente já corta. Cancela, é erradíssimo. B traz a ideia de que foi tardio, mas um gesto protocolar, ou seja, é mais para seguir o protocolo político que deveria ser seguido. E aqui a B, ela é ótima, assim como a também é muito forte. Mas por que a A está errada? Porque não foi comemorada por distintas camadas sociais, né? Basicamente, ela foi articulada pelas elites que iam se beneficiar do novo modo do império, que eram aquelas, principalmente, que estavam interessadas na produção agrícola e na mão de obra escravizada. Alright?
Então, aqui fechamos a alternativa B como correta para a questão 8 e avançamos para a questão de número 9. Durante o Império, o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte desempenhou papel central na construção de uma identidade regional vinculada à narrativa nacional, exaltando personagens e eventos locais. Com base no texto, é correto afirmar que o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, caso aqui um excerto, né? Então a gente vai julgar de acordo com esse excerto. É um excertozinho pequeno, que na prova vai ter provavelmente 2 a 3 linhas, dependendo de como esteja organizada. Porém, vamos para as alternativas. A. Rejeitou os modelos historiográficos europeus e optou por uma abordagem oral das tradições locais. Essa alternativa seria muito interessante se não tivesse a palavra oral. Mesmo assim, a gente ainda podia frisar erros, mas ela estaria relativamente adequada, né? Mas essa abordagem não foi oral, ela foi escrita, ok? E tradições locais, porém, a gente sempre vai pensar que por trás existe o interesse de quem forja essa produção, né? No caso das elites políticas. B. Atuou como agente de valorização da história indígena e afrodescendente, privilegiando memórias das elites rurais. Ora, se privilegia a memória das elites rurais e esse grupo é antagônico em relação aos indígenas e afrodescendentes, como é que valoriza um e privilegia o outro ao mesmo tempo? B está errada. Vamos para a alternativa C. Por articulação da elite, tornou-se uma instituição marginalizada, com pouca expressão cultural na província potiguar. Gente, por articulação da elite, o IHGRN foi uma instituição fortíssima no início da República, principalmente ali, fim do Império, início da República, fortíssimo, né, que trazia de fato essa construção de uma narrativa que priorizava sempre as elites. E D, produziu uma memória seletiva que enaltecia elites locais e episódios ligados à construção do Estado Nacional. Bingo, bonitinha, certinha. Nossa alternativa correta da questão 9, alternativa D. Vamos para a questão de número 10. Estamos aqui chegando na metade das nossas questões. Apesar do caráter conservador do Império Brasileiro, movimentos sociais como o abolicionismo encontraram ressonância em cidades como Mossoró, onde a campanha ganhou ampla adesão popular antes mesmo da Lei Áurea. Com base nos conhecimentos sobre o movimento abolicionista em Mossoró, cujo qual culminou na libertação dos escravizados do município em 1883, assinale a alternativa correta que descreve aspectos relevantes deste processo. Então, aqui o que eu tentei trazer para vocês? Uma questão mais robusta, com um enunciado um tanto quanto... não vou dizer que ele é tão complexo, porque ele é bem direcionado, ele é bem descrito, mas um enunciado que direcione para um ponto não tão geral, né, quanto é o perfil da banca, né, que geralmente tem os detalhes, mas a banca direciona de modo geral o enunciado. Então, aqui eu tentei dar uma direcionada. Então, aqui o nosso foco é entender os aspectos relevantes do processo de libertação dos escravizados em Mossoró. A libertação dos escravizados em Mossoró foi um ato isolado e filantrópico de poucos proprietários, sem envolvimento popular ou de organizações civis. Não, né? A gente viu aqui, o próprio texto já traz a ideia do envolvimento popular, e a gente viu nas nossas aulas, estamos afiadíssimos sobre isso, que as instituições, como alguns membros da Igreja Católica, os intelectuais, jornalistas, os maçons, estavam engajados nesse movimento. B. A Sociedade Libertadora Mossoroense articulou setores diversos da sociedade e liderou a campanha abolicionista local, tornando Mossoró pioneira na libertação dos cativos antes da Lei Áurea. B de bonitinha aqui, né? Porém, a gente vai dar uma breve segurada nessa alternativa e vamos ler as outras, né? Vamos ver o que a gente pode analisar e extrair daqui. C.
Apesar da abolição precoce, o movimento enfrentou resistência da elite comercial, temerosa dos impactos econômicos sobre o mercado algodoeiro regional. Outro ponto para discussão aqui. D. O ato de 30 de setembro de 1883 teve caráter jurídico equivalente a uma lei municipal de abolição, sendo modelo para outras províncias nordestinas. Na verdade, a gente viu que o grande defeito desse processo abolicionista, no contexto do Rio Grande do Norte, em Mossoró especificamente, é porque os grupos que estavam articulando o processo não pensaram em mudar a jurisdição, né? Ou não se articularam para tal. Basicamente, foi um acordão no qual alforrias foram cedidas aos escravizados da cidade, né? E assim foi o movimento de abolição, que sim, foi pioneiro à Lei Áurea, 5 anos antes. O que nos leva para a alternativa B. Mas, professor, por que a C está errada? Olha, a elite comercial, claro que não era unânime, mas a elite comercial não seria tão afetada pelo fim do sistema escravista quanto as elites produtoras, quanto as elites rurais, né? Então é diferente. Os proprietários, obviamente, que iam se posicionar contra, se posicionaram contra, mas não era um fator que afetava tanto assim o interesse das elites comerciais. Claro que não sabe. Então, aqui, pessoal, nosso gabarito correto da questão 10 é a alternativa B. Seguimos, vamos para a questão de número 11. Espero que vocês ainda estejam aí no gás nessa revisão, estejam aproveitando tudo, fazendo suas anotações e dando o melhor. Lembrar, o concurso está aí amanhã e foca na aprovação. O movimento conhecido como quebra-quilos, que eclodiu no final do século XIX, refletiu tensões econômicas e sociais geradas pela introdução do sistema métrico decimal em várias províncias do Brasil, incluindo o Rio Grande do Norte. Considerando os elementos apresentados, assinale a alternativa incorreta a respeito do movimento quebra-quilos na província do Rio Grande do Norte. A. Então, aqui, ó, estamos mais uma vez, dei o destaque, né? Mas mais uma vez buscando a alternativa incorreta. A. O motim das mulheres está inserido no mesmo contexto, porém, não teve relação com o quebra-quilos. B. O movimento ocorreu em várias localidades do Rio Grande do Norte, incluindo as cidades de Mossoró e Caicó. C. Foi uma reação à imposição do sistema métrico decimal, marcada pela destruição de ferramentas de medição. E D. Além da destruição de pesos, o movimento também envolveu incêndios em cartórios e outros bens públicos. Então, pessoal, eu vejo relativamente como uma questão simples. Ah, mas você é o professor, mas relativamente simples. Não está difícil. Na verdade, aqui tem uma alternativa que você pode ficar meio que na dúvida, e é exatamente a alternativa que a gente tem que marcar, que é a que está incorreta, né? Aqui a gente vai olhar de cara a alternativa B e vai ver, está correta. C, do mesmo jeito. Quando você vai para D, você vê que tem alguns detalhes a mais, como incêndio a cartório e outros bens públicos, e sim, isso aconteceu. Né? Foi parte da estrutura do movimento. Não era o padrão do movimento. O padrão era destruir as bancas, as balanças, os pesos, ou por vezes até os alimentos que estavam nas feiras. Então, aqui a nossa questão, a nossa alternativa errada é a alternativa A, porque o motim das mulheres foi um movimento associado ao quebra-quilos. Né? Claro, tinha uma motivação principal, que era contestar o alistamento militar obrigatório, mas estava inserida na mesma dinâmica de retaliação ao autoritarismo imperial. Né? No mesmo contexto, são... A outra diferença também é que o motim das mulheres foi liderado por mulheres, né? Enquanto que o quebra-quilos, por mais que tivesse sim uma diversidade de pessoas, não era tão diverso quanto ao gênero das lideranças, por exemplo. Então, aqui nós temos a alternativa A como nossa alternativa correta, a de aprovação, gente. Foca na aprovação. E vamos para a questão de número 12. A chamada seca dos 3 setes
ocorrida entre 1877 e 1879, teve efeitos devastadores no semiárido do Rio Grande do Norte, intensificando os fluxos migratórios, o êxodo rural e a desorganização das estruturas econômicas locais. A partir do texto e do contexto da seca ocorrida nos anos finais do Império, é correto afirmar que as secas no Rio Grande do Norte elevaram os custos com os escravizados, levando à sua venda e à posterior adesão de alguns proprietários ao abolicionismo. Que alternativa interessante. Vamos ler as outras. B. A seca de 1877 fortaleceu as oligarquias rurais, que ampliaram seu domínio político e territorial, se beneficiando dos socorros públicos prioritariamente. C. A seca impediu totalmente a organização de movimentos sociais, porém abriu margem para a formação de bandos armados no sertão. Vamos começar já comentando essa C, que ela não tem pé nem cabeça. O cangaço é um movimento social. Para além de qualquer coisa, o cangaço é um movimento social. Então, a construção lógica dessa alternativa ela está incorreta. D. O governo imperial respondia à seca com ampla assistência social e construção de açudes, reparando o flagelo da seca, principalmente nas regiões interioranas, errada também. E aqui a gente tem A e B. Qual é a nossa alternativa correta? Aqui a nossa alternativa correta é A. Mas por que a B está errada? Gente, porque a seca, na verdade, prejudicou o cenário local como um todo, né? A escassez prejudicou o desenvolvimento da sociedade em vários âmbitos. Por mais que as oligarquias ali já estivessem em um processo de, digamos que, formação, de forja, não necessariamente por conta da seca naquele período, né, na década de 70 do século XIX, as oligarquias ampliaram seu domínio. E a ela traz um detalhe, né? Realmente a seca aumentou, não é que os escravizados recebiam um salário, mas que os senhores precisavam manter os escravizados com alimentos. Se o alimento está caro, tem escassez, não tem água, e o escravizado precisa disso, que é energia para trabalhar, para render, para lucrar, então isso aconteceu, né? Muitos deles aderiram ao abolicionismo, por exemplo, na realidade moçoroense, por intermédio ou por consequência da seca. Isso aconteceu. Então, aqui nossa alternativa correta da questão 12 é a alternativa A. E vamos seguir. Aqui, pessoal, se não me engano, as questões 13 e 14, eu trouxe, né, acredito que a 14 está no mesmo molde, né, por isso que citei. Não trouxe texto motivador, uma questão direta, porém um pouco maior do que o convencional. Analisando a dinâmica do poder político no Rio Grande do Norte durante o período da Primeira República, sob a ótica da consolidação das oligarquias regionais por meio de mecanismos de controle e manipulação, é possível depreender que... Então, gente, aqui, ó, contexto, Primeira República. Tema principal, oligarquias regionais. A. O arranjo institucional vigente naquela conjuntura se caracterizava por um sistema eleitoral que assegurava a equidade e a transparência na manifestação da vontade popular, distanciando-se de práticas de cooptação. Gente, cadê a palavra? Assegurava a equidade, ou seja, que as pessoas diferentes, de diferentes posições sociais, né, com distinções bem específicas, podiam participar do sistema eleitoral? Não mesmo. A gente viu que era um sistema político eleitoral totalmente excludente. B. As agremiações políticas que representavam os interesses oligárquicos estabeleceram alianças estratégicas com as emergentes organizações sindicais urbanas, partilhando uma agenda comum de reivindicações sociais.
Vamos segurar essa B para a gente comentar posteriormente. C. Elementos intrínsecos à estrutura política e social do período, como a política dos governadores e o coronelismo, configuraram-se como eixos centrais que sustentaram e reproduziram o domínio das elites no âmbito provincial. Alternativa muito bem construída. Só para a gente lembrar, né? Coronelismo, a ideia de que os coronéis eles exerciam um poder superior no cenário local e nacional, estavam no topo da cadeia política, vamos dizer assim. E a política dos governadores eram acordos feitos entre os grupos políticos locais e nacionais em prol da permanência do poder. Ambos da Primeira República, né? Característicos da Primeira República. D, por último, o cenário partidário local era marcado pela alternância fluida no exercício do poder executivo e legislativo, reflexo direto de um sistema de disputas eleitorais aberto e desprovido de intervenções externas. Não mesmo, né? A gente viu que o sistema eleitoral era cheio de fraude, de manipulação, tudo para garantir a permanência no poder. E aí, pessoal, aqui eu deixei para comentar a B posteriormente, né? Gente, os oligarcas eram produtores ou burgueses. Eles estão, em boa parte, em uma posição socioeconômica diferente dos trabalhadores que precisam dos sindicatos. Então, não havia uma agenda comum de reivindicação, porque as pautas também não eram comuns. Então, aqui a nossa alternativa correta para a questão 13 é a alternativa C. Okay? C de concursado. E vamos seguir para a questão 14. Mais uma no mesmo molde. No contexto dos esforços de modernização do ensino técnico no Brasil no início do século XX, a implantação de escolas de aprendizes artífices no Rio Grande do Norte representou uma iniciativa que visava articular o trabalho e a educação. Sobre essa modalidade de ensino e seus propósitos na província, é correto inferir que a gente aprendeu que existiam dois modelos de ensino, o modelo público e o privado, né? Que, quer queira ou não, ainda existem até hoje. Mas a gente viu que eles eram caracterizados de uma maneira bem distinta. Aqui, esse modelo de ensino que está sendo falado é o modelo das escolas técnicas, né? E as escolas técnicas eram públicas. A concepção e implementação da educação técnica enfrentou forte resistência por parte das elites locais, que a consideravam incompatível com os preceitos formativos tradicionais valorizados em seus círculos sociais. Olha, os grupos mais conservadores, eles sempre vão ser contra quaisquer mudanças na ordem social, ou a maioria delas, ao menos. Mas essas elites locais, elas também eram liberais, né, em certo ponto, algumas delas, alguns grupos, claro que não era uma coisa homogênea, não era geral. Mas a gente não pode afirmar que teve essa resistência porque as elites também se beneficiavam disso. Vamos lembrar da ideia do pensamento republicano, como as escolas estavam tentando produzir um novo indivíduo com base em outra mentalidade. Vamos para a B. A finalidade primordial dessas instituições de ensino consistia em capacitar profissionais para atender às demandas de setores produtivos em ascensão na economia regional, contribuindo para a qualificação da mão de obra. Ok. Vamos para C. A despeito dos investimentos iniciais, a experiência das escolas de aprendizes artífices na província resultou em um fracasso institucional completo, não deixando vestígios duradouros em sua estrutura educacional. Não, né, gente? Na verdade, nem existia uma educação pública acessível. Então, a influência da escola de aprendizes artífices foi gritante na capital, né? Porque só existia na capital. O direcionamento nacional era que cada capital dos estados tivesse uma escola de aprendizes artífices para produzir, construir habilidades e conhecimentos técnicos, morais, enfim. C. A despeito... Perdão, D. Já ia ler C novamente. A introdução do ensino técnico formalizado no estado potiguar
ocorreu exclusivamente sob a égide do regime militar, a partir da década de 1970, não havendo registros anteriores a esse período. Na verdade, a gente já tem registros do iníciozinho do século XX, né? Se eu não me engano, eu trouxe para vocês, inclusive, na nossa aula, um documento que remetia a 1910. Então, a produção dessas escolas ela está na Primeira República, que se inicia com o fim do Império, né, no fim do século XIX, e vai até 1930, quando o movimento de 30 toma o poder no Brasil, né, quando Vargas assume a presidência. Então, só para frisar, né, nosso gabarito aqui é a alternativa B, que traz exatamente o princípio dessa educação técnica, que era o quê? Garantir que a população ia estar recebendo instrução técnica ao passo que estava recebendo uma instrução moral. E a instrução moral serve para quê? Para manter o controle e forjar uma ordem social de acordo com os interesses de quem tem poder político e econômico. Questão de número 15. A presença de instituições religiosas na educação do Rio Grande do Norte revelou uma dimensão política e cultural do ensino, especialmente entre as elites, desde o final do século XIX. Considerando o papel das escolas religiosas no contexto educacional potiguar, é correto afirmar: a. As escolas religiosas atuavam na alfabetização e estavam afastadas da formação das elites locais. Não, porque as escolas religiosas eram privadas e basicamente feitas para os filhos da elite local. B. A Igreja Católica manteve-se neutra em relação ao currículo escolar. Gente, nada na história é neutro. Só para terminar, priorizando a catequese. Nada é neutro. Na história, a gente não tem essa de que há uma posição de neutralidade. Numa questão de história, você pode ter certeza que a afirmação de uma neutralidade, se não for muito subjetiva, ou, se não for no caso, a afirmação da negação da neutralidade, ela está equivocada. Ok? C. As instituições religiosas moldaram os padrões sociais das camadas dominantes. Perfeito. Acredito que chegamos aqui no nosso ponto, porém vamos ler a D. A presença de escolas religiosas foi maior nas áreas rurais e afastadas dos centros urbanos. Não. Na verdade, essas escolas elas também estavam nos centros urbanos. A exemplo disso, Mossoró e Natal, Açu e outras cidades do estado recebiam escolas religiosas a todo tempo. Sendo uma das mais antigas, o Diocesano, daqui de Mossoró. Do início, bem do início mesmo, do ano 1901, se não estou enganado. É do início do século XX. Vamos lá. Questão 15, gabarito C, bem óbvio. Porém, vamos agora para a nossa questão de número 16. Aqui a gente está chegando mais nessa parte, a partir da questão 16, eu tentei trazer mais essa história, vamos dizer assim, do tempo presente, que vem da época da ditadura militar em diante, das prévias do golpe militar de 64 até agora. Embora com maior proeminência nos estados da Paraíba e Pernambuco, o movimento das ligas camponesas também encontrou eco e manifestação em determinadas áreas rurais do Rio Grande do Norte, durante as décadas de 1950 e 1960. No contexto potiguar, ainda que enfrentando repressão e limitações políticas, essas iniciativas contribuíram para o debate nacional sobre a reforma agrária e a mobilização popular no campo. Considerando sua natureza e objetivos no contexto potiguar, é correto afirmar que... então aqui uma questão sobre a natureza e os objetivos das ligas camponesas. Gente, basicamente as ligas camponesas elas foram criadas para fazer oposição. Não qualquer oposição, mas uma oposição combativa, por vezes armada mesmo. A esfera de atuação dessas ligas restringiu-se aos centros urbanos. Não mesmo. Existiam as ligas rurais, camponesas, focalizando suas demandas exclusivamente nas reivindicações de natureza operária. Não. Por uma questão lógica. Você poderia até ficar em dúvida, não sei do conteúdo, mas olha a palavra, liga camponesa, centro urbano. B. As organizações camponesas no estado priorizaram a ação armada como principal método de luta, posicionando-se de maneira contrária às propostas de reforma agrária defendidas em outros círculos.
Vamos segurar e saber que ela está B de bonitinho. C. As ligas camponesas atuaram como instrumentos de organização coletiva dos trabalhadores rurais, direcionando seus esforços na busca pela efetivação do acesso à terra. Aqui podia ser B de bonitinha também. A C também vamos segurar. E vamos ler a D, que provavelmente a gente vai eliminar, né, pela lógica das questões. A trajetória desses movimentos no Rio Grande do Norte foi marcada por um caráter pacífico? Não. Desprovido de quaisquer tensões ou confrontos diretos com os detentores do poder fundiário? Não mesmo, né? Na verdade, o combate armado era uma das premissas das ligas. Então, gente, qual é a nossa alternativa correta aqui? Nossa alternativa correta é a alternativa C, né? Só que aí a gente tem que dar aquela justificativa. Por que que a B está incorreta? Gente, as ligas camponesas, elas não necessariamente estavam se posicionando contrárias a outros modelos de reforma agrária. Elas pressionavam o governo para que houvesse reforma agrária, né? É uma construção lógica da própria alternativa. Então, aqui nós temos a nossa alternativa correta, C, né, que poderia ser B de bonitinha. Cuidado com questões nesse naipe, né? Aqui eu julgo que é uma questão relativamente difícil, um tema que é comum para a história, mas que é um tema relativamente difícil dentro da construção dessa questão, pelas alternativas. Então, atenção, certo? Questão 17. Durante o período da ditadura militar no Brasil, o Rio Grande do Norte enfrentou os impactos da repressão estatal direcionada a movimentos sociais e a imposição da censura política e cultural. Apesar do controle rígido, espaços acadêmicos do Estado tornaram-se importantes polos de resistência e contestação ao regime autoritário. Considerando o contexto histórico do Rio Grande do Norte nesse período, infere-se: A. O período foi marcado pela atuação de grupos oposicionistas, ok? Entre os quais estudantes universitários e intelectuais potiguares, que organizaram formas de resistência ao regime militar. Muito boa alternativa. Vamos segurar e ler o restante. B. As instituições de... Eita! 1 do 0. As instituições de ensino superior locais, em especial a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, adotaram uma postura de neutralidade política. Ó, mais uma vez o perigo. Apoiando movimentos de oposição. Como é que eu sou neutro e eu apoio movimentos de oposição? E aí eu vou lembrar na prova, né? Caso caia isso, o professor Rafael disse que na história a gente não considera neutralidade, né? Aí você lembra do que eu estou dizendo, mas isso é uma coisa historiográfica mesmo, gente. Não tem como. Todo mundo que produz alguma coisa que existe tem uma posição no mundo. Pode não defender, pode ser omisso, mas não é neutro, né? Então, cuidado, certo? Cuidado com essa palavra. Cuidado com aqueles conceitos perigosos que a gente trabalhou desde o nosso primeiro encontro. C. O Estado permaneceu relativamente protegido dos efeitos da repressão política, com poucos registros de perseguições, prisões e censura contra opositores do regime. Se comparado a outros estados, realmente, os registros são inferiores, né? Inferiores de serem poucos. Porém, o Estado não teve protegido. Aqui houve desaparecimento, tortura, perseguição, morte. D. A implantação do regime militar no Rio Grande do Norte foi acompanhada por um fortalecimento das oligarquias, com baixa adesão e participação popular e pluralidade política, que mistura uma ruma de coisa que não tem nada a ver com a outra. As oligarquias já haviam tido uma queda brusca com a era Vargas, a população não tinha como aderir ou desaderir, vamos dizer assim, né? Acredito que até um neologismo, desaderir, mas tinha como, a população era obrigada, porque era um regime autoritário, que não permitia a pluralidade política. Então, aqui a gente se volta para a alternativa A, muito bem construída e bem direcionada ao contexto da ditadura civil-militar no Rio Grande do Norte. Questão 18, né? Estamos nos encaminhando para o fim. A partir da década de 1980, o setor salineiro do Rio Grande do Norte enfrentou um processo de declínio acentuado, evidenciando fragilidades estruturais da economia regional, marcada por sua dependência em atividades produtivas tradicionais e pouco diversificadas. Esse cenário expôs a vulnerabilidade do modelo econômico potiguar e suscitou debates sobre alternativas para o desenvolvimento sustentável
da região. No contexto do desenvolvimento histórico da atividade salineira e suas consequências na nova república, assinale a afirmativa correta. Nova república é, como a gente da história chama, o período que vem após a ditadura civil militar. Então, após 1985, principalmente, a gente já considera nova república. Ok? A. O aumento da competitividade do sal potiguar no mercado nacional e internacional assegurou a expansão das atividades salineiras durante esse período. Ok, vamos ler a B. A crise no setor salineiro foi rapidamente compensada pela consolidação do setor têxtil, que passou a dominar a economia no Estado. Isso é uma mentira, né? A economia do Estado continua dominada pelo modelo primário exportador. C. O declínio das atividades salineiras evidenciou a necessidade permanente de diversificação econômica para reduzir a dependência do Estado em monoculturas tradicionais. Ó, uma alternativa aí para a gente avaliar. D. Durante a vigência do regime militar, as instalações salineiras foram nacionalizadas, garantindo a estabilidade do setor no Estado. Gente, a produção salineira foi de perfil burguês, e aqui a questão está direcionando para a nova república, então a D também está errada. Aqui a gente vai analisar A e C, sendo que a nossa alternativa correta é C. Né? O processo de declínio do sal, ele vai evidenciar para os produtores e para a sociedade como um todo, né? Que a gente não pode ficar dependente da monocultura. Tá, mas por que que a A está errada? Ó, se você analisa o próprio texto que vai falar sobre esse declínio, você tem que A está afirmando o quê? Que o aumento da competitividade, não necessariamente falando sobre a ideia do declínio, que é o contexto trazido no excerto, assegurou a expansão das atividades. Né? Quando, na verdade, a gente viu o quê? Que o que houve foi um declínio, uma queda do setor salineiro, agora nesse período da nova república. Então, nossa alternativa correta aqui, C de concursado. Vamos para a nossa penúltima questão, questão 19. No contexto das transformações recentes no perfil energético do Rio Grande do Norte, a energia eólica destacou-se como alternativa sustentável e estratégica, especialmente no semiárido potiguar, atraindo investimentos significativos. Considerando a relevância atual desse setor, no caso o setor energético, assinale a alternativa correta. Né? Aqui, no caso, é uma questão da história do tempo presente, né? Dos aspectos geopolíticos também, quer queira ou não. A produção de energia eólica no Estado produz pouca representatividade, possui pouca representatividade na matriz energética renovável nacional, devido à instabilidade dos ventos na região. Ó, a gente não viu isso nas nossas aulas, mas um detalhe é que a posição do Rio Grande do Norte é estratégica para a produção de energia eólica, né? Porque a qualidade dos ventos é muito boa para a geração de energia. B. O setor eólico tem atraído investimentos nacionais e internacionais, consolidando o Rio Grande do Norte como um dos líderes nacionais em geração de energia renovável. Interessante. C. A totalidade da energia eólica potiguar está sob controle das cooperativas locais em parceria com o governo do Estado, sem participação de empresas privadas. Né? A gente pode ver que é bem um fluxo contrário do que essa alternativa está mostrando. Então, a C está errada. D. A consolidação da energia eólica levou à relativa substituição das fontes hidrelétricas no Estado, principalmente nas áreas interioranas. Isso não aconteceu. Né? São essas duas fontes de energia que suprem boa parte da demanda do Estado, ou a maior parte da demanda do Estado, sendo que não houve a substituição de fontes hidrelétricas, não. Então, aqui, nossa alternativa correta é a alternativa B. B de bonitinho. E aí, agora, seguimos para a nossa última questão, questão número 20. Ao longo da história do Rio Grande do Norte, as políticas públicas voltadas para mitigar os efeitos da seca oscilaram entre ações emergenciais e tentativas de soluções estruturais, como a construção de açudes e sistemas adutores. Considerando esse contexto, assinale a afirmativa correta. Então, gente, aqui, ó, ao longo da história do Rio Grande do Norte, né? Rio Grande do Norte
A gente pode considerar a capitania do Rio Grande? Podemos, mas quando vier nesse sentido, né, a história do Rio Grande do Norte, como o texto traz, eu consideraria a partir do Império, se não estiver especificando, né, que é quando o Rio Grande do Norte se torna Rio Grande do Norte de fato, a província. Considerando esse contexto, assinale a afirmativa correta. A. O enfrentamento da seca foi pautado por planejamentos de longo prazo, sem ações pontuais emergenciais. Na verdade, é bem o contrário. Né? Na verdade, a boa parte das ações públicas se voltavam para ações pontuais que não resolviam em nada a questão da seca. Isso desde o final do Império. B. As políticas estruturantes predominaram desde o período colonial, com pouca ocorrência de medidas emergenciais. Não, né? Na verdade, foi muita ocorrência de medida emergencial e pouco planejamento a longo prazo, né, em relação à estrutura. C. A atuação estatal predominou por ações emergenciais, frequentemente usadas para fins políticos. Ó, acende o farol. Vamos para D. A seca no estado foi definitivamente reparada. Olha o perigo da palavra. Reparada definitivamente, com a massificação de tecnologias de irrigação. Aqui, gente, bem óbvio, para a gente finalizar com chave de ouro, C de concursado, o nosso gabarito da questão 20. E aqui, pessoal, nós encerramos o nosso curso de preparação para o concurso da CESAP-RN. Mais uma vez, agradeço o empenho de todos, estou torcendo por vocês aqui de longe e espero que obtenham os melhores resultados possíveis. Tenham uma excelente prova, cuidem de vocês, fiquem bem, se alimentem bem, durmam bem até a hora do concurso e façam a melhor prova que puderem. Um cheiro bem grande para todos e todas. Bom final de semana e bom concurso. Valeu, gente.